Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje nós vamos saber das competições que aconteceram ontem, as competições que acontecem hoje e o calendário por todo esse longo dia com novidades aí no esporte, medalha brasileira e eliminação. E no Bola na Rede, os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro Série A, além, claro, dos resultados da Taça Brasil de futsal feminino. Mais uma vez o IF venceu e ontem os 3 placares muito baixos. A gente que ficou acostumado com os 2 primeiros dias de vários gols, goleadas, ontem diferença de 2 gols para os 3 jogos. Vocês vão conferir já qual foi o resultado. E claro, Flávio Meirelles, hoje a gente não pode esquecer de falar que Flávio Meirelles vai estar aqui comentando o jogo de ontem do Comercial na Série D e a Copa Piauí no final de semana. E é isso aí, então continue na sintonia da FM Universitária 96,7, que o Universitário Esportivo está no ar. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa, 2 maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta, Coxá, a ilusão da cor é sempre misturada. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto, Rega Planta e Coxá, na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações: 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E a terceira medalha dourada do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres tem grandes chances de vir hoje com a dupla nacional Alisson e Emanuel no vôlei de praia masculino. O dia londrino ainda será marcado pela participação de Usain Bolt na prova dos 200 metros do atletismo, que pode tornar o jamaicano uma lenda, e pela final do futebol feminino. O ouro brasileiro começará a ser decidido às 17 horas. Na final, Alisson e Emanuel enfrentam a dupla alemã Brink e Heckermann, que eliminou os brasileiros Pedro e Ricardo Cunha nas quartas de final da modalidade. Ainda no vôlei mais de quadro, a seleção brasileira feminina enfrenta o Japão pela semifinal, num jogo que acontece às 15h30. Antes, às 11 horas, Coreia do Sul e Estados Unidos fazem a outra semifinal. O jogo que já está acontecendo e a gente vai tentar acompanhar o resultado para poder informar a vocês. Esperança do Brasil por medalha, a nadadora do Corinthians, Poliana Okimoto, disputou hoje pela manhã a final da prova, a maratona dos 10 quilômetros. A maratona aquática, a Poliana Okimoto acabou não aguentando, ela teve hipotermia, teve que sair carregada da água, foi para a cadeira de rodas, ainda desmaiou. Infelizmente, a atleta não aguentou a temperatura da água e vamos ver se ela se recupera, se ela já está bem. E infelizmente vamos ter que aguardar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. A Poliana Okimoto, que teve uma duríssima pré-temporada na disputa com a Ana Marcela para disputar essa vaga de ir para Londres, e aí infelizmente ela não conseguiu render na prova. Ela teve um pequeno problema, foram 7 voltas no lago e simplesmente, infelizmente, mais uma esperança de medalha que o Brasil não traz mais. E já no Taekwondo, Diogo Silva fez sua estreia contra o uzbek Dmitry Kim e venceu no ponto da morte. O embate terminou empatado em 2-2 nos rounds regulares, e com um Chagui ele passou as oitavas e vai enfrentar o jordaniano. Na verdade, ele acabou de enfrentar o jordaniano e venceu também, então tá aí nas quartas de final. Vamos esperar o próximo adversário dele e ver se ele consegue essa final. E se ele avançar até a final do Taekwondo, ele vai brigar pelo ouro às 17h15. E a gente teve também hoje pela manhã Joyce Silva na luta livre. Ela acabou sendo derrotada pela russa Valeria Zolobova nas oitavas de final e infelizmente está fora dos Jogos Olímpicos de Londres. Lembrando que ela era a nossa única representante na luta olímpica.
E já as brasileiras do atletismo vão fazer a semifinal do revezamento 4 por 100 metros a partir das 16h20. E hoje de manhã no atletismo no Brasil tivemos Luiz Alberto de Araújo com as últimas provas do decátlon. O brasileiro iniciou o segundo e último dia de provas com os 110 metros com barreira e terminou com um tempo de 14 segundos e 79 centésimos. O desempenho fez com que o atleta caísse 2 posições na classificação geral e agora Araújo figura em 16º lugar. O Araújo ficou em sexto na bateria vencida pelo ucraniano Oleksiy Kasianov com 14 segundos e 9 centésimos. Mas as melhores performances na prova foram novamente dos norte-americanos. O vice-líder Trey Herd venceu com 13 segundos e 54, seguido pelo seu compatriota e líder do decathlon, Aston Eaton, que obteve a marca de 13 segundos e 56 centésimos. Com o resultado, o brasileiro somou 875 pontos a mais e está na 16ª colocação com um total de 4.992 pontos. Eaton lidera com 5.693 pontos em 6 provas já disputadas. E a próxima prova, que também acabou de acontecer, foi o lançamento de disco. Vamos esperar o resultado do Araújo para ver como que ele vai ficar nessa colocação agora. Porque após vencer os 100 metros rasos, Usain Bolt disse que só se considera uma lenda do atletismo caso também conquistasse os 200 metros. E a chance do atleta jamaicano acontece hoje. O maior adversário do campeão olímpico dos 100 metros é novamente o parceiro Johan Blake, que superou em seletivas jamaicanas da prova. Tá aí o Usain Bolt mais uma vez, que pode se mostrar um grandioso atleta. E o Johan Blake, que na bateria da semifinal superou o Bolt, eles se competiram lado a lado na bateria. O Johan Blake superou o Usain Bolt, mas a gente sabe que em relação à disputa dos dois no atletismo, independente da distância, e a semifinal eles se poupam bastante, então é muito complicado a gente tentar prever algum resultado da disputa por posições entre eles dois. O Blake, que há muito tempo vem ameaçando aí o Usain Bolt, e que na seletiva jamaicana o Blake ganhou do Usain Bolt, embora o Bolt alegasse uma lesão aí na coluna, e por isso o mau resultado. E ainda tem brasileiro, gente, no ciclismo na classe BMX com Renato Rezende. E na canoagem, Erlon Silva e Ronilson Oliveira terminaram na 10ª colocação na canoagem de velocidade C2 de 1.000 metros. Hoje a dupla brasileira chegou em segundo lugar na final B com um tempo de 3 minutos, 41 segundos e 484 centésimos. Os vencedores da disputa foram os poloneses com 3 minutos, 37 segundos e 692 centésimos. Na terça-feira, os brasileiros tinham ficado na 4ª posição na semifinal e não conseguiram a classificação para a final A. Agora, Ronilson vai para a disputa da canoagem simples C1 de 200 metros, amanhã a partir das 9h51. Lembrando que na canoagem é a mesma disputa da questão do outro tipo de canoagem, que são várias finais. Na final A, do primeiro lugar até o 9º lugar, aliás, até o 8º lugar tem uma disputa, final B, do 10º até o 19º lugar. Então tá aí os brasileiros que ficaram em 10º, e o ouro acabou ficando com a dupla alemã Peter Kretschmann e Kurt Kuchelas. Já a prata foi para os irmãos Andrei e Alexander Bandinovic da Bielorrússia. E o bronze acabou nas mãos dos russos Alexei Koroshavo e Ilya Pervukin. Tá aí um trava-língua espetacular. As Olimpíadas sempre ajudando a gente a aprender outros idiomas. Medalha de ouro para você conseguir falar esses nomes todos. E no boxe, o boxeador Yamaguchi Falcão venceu a sua luta por 18-15 contra o cubano Júlio La Cruz Peraza, válida pela categoria até 81 quilos na Olimpíada de Londres, e garantiu ao menos mais uma medalha de bronze para o Brasil na modalidade. Falcão é irmão do também boxeador Esquivo Falcão, que disputa a semifinal da categoria médio amanhã. Na quarta, no caso ontem, a baiana Adriana Araújo já havia levado a medalha de bronze na categoria até 60 quilos. A luta contra o cubano La Cruz, considerado o mais temido pugilista na categoria, foi bastante equilibrada. No primeiro assalto, o placar ficou empatado em 4-4. No entanto, o brasileiro conseguiu prevalecer no segundo round com bons golpes de direita, o que rendeu a Falcão uma vitória por 6-5. Com a vantagem mínima, o pugilista brasileiro foi mais cauteloso para o round decisivo. Ele soube resistir às investidas do cubano, acertou os contra-ataques e administrou a vantagem construída. Ao fim, os juízes deram 8-6 a favor do brasileiro.
Tá aí o boxe que não tá surpreendendo o Brasil. Ele tá maravilhando o Brasil depois de 44 anos. Não só uma pugilista, mas já são 3 pugilistas garantindo medalhas. De pelo menos o bronze pro Brasil. Então é uma coisa muito boa de se ver depois de tanto tempo. Lembrando que o boxe feminino é a primeira vez que ele é incluso no plantel olímpico. O boxe feminino que veio somente com 3 categorias. E a Adriana Araújo, a brasileira, já fez história, conseguiu a 100ª medalha do Brasil em Jogos Olímpicos e já trouxe uma medalha na primeira exibição do boxe nas Olimpíadas. E atualização rápida do ciclismo. Na BMX, Renato Rezende passou em 2º lugar na sua série, ficando atrás do holandês Raymond van der Biesen. Então tá aí, vamos esperar as outras séries para ver como é que vai ficar o Renato Rezende, ver se ele vai conseguir continuar essa disputa. E vamos falar de basquete. No clássico mais importante da história entre as duas equipes no basquete, a seleção brasileira masculina não conseguiu superar a Argentina e está fora dos Jogos Olímpicos. A equipe foi eliminada nas quartas de final ao perder por 82-77 ontem. O retrospecto recente deixa a Argentina entalada na garganta dos brasileiros. Foram 4 derrotas nos últimos 4 confrontos decisivos, nas quartas e oitavas de final do Mundial de 2002 e 2010, respectivamente, e nos pré-olímpicos de 2007 e 2011, esse último na decisão. E esse ano foram 2 encontros, com a vitória para cada lado em 2 torneios amistosos, além do duelo de ontem. Infelizmente não deu para os meninos, a gente já tinha falado, seria um jogo muito complicado se vencer. Primeiro quarto e no segundo o Brasil até que foi bem, conseguiu manter, mas chegou no terceiro quarto e último quarto, a Argentina conseguiu manter uma boa distância no placar do Brasil. O primeiro quarto que foi vencido, inclusive pelo time brasileiro, que começou muito bem concentrado. No entanto, as maiores falhas apontadas pelos comentaristas, pelas pessoas que assistiram, foi o mau aproveitamento dos lances livres. O Brasil acertou somente 50% dos lances livres a que teve direito. E a Argentina, no caso, ela acertou uma porcentagem bem maior, uma questão de 70%, que foi o pecado do Brasil, talvez, nessa partida. Lembrando que no segundo quarto de jogo o Brasil estava com uma vantagem de 2 pontos, acabou pegando a virada, a Argentina abriu 10 pontos de diferença e o Brasil foi, a partir daí, começou a tentar correr atrás do prejuízo, mas já não tinha mais estrutura, acho que psicológica, para enfrentar isso aí. E nem tanto, né? O Brasil pecou muito nas armações. Leandrinho, mais uma vez, bastante nervoso, não estava conseguindo fazer as cestas que o Brasil precisava para levar essa classificação. Mas a gente não pode deixar de parabenizar essa seleção de basquete masculino, porque é uma seleção que foi muito bem preparada para Londres. Mais uma vez, a gente falando do técnico da seleção, Rubem Magnano, que fez um ótimo trabalho com os meninos. Seleção que voltou, depois de tanto tempo, a disputar e bem os Jogos Olímpicos. Então vamos esperar que eles estejam ainda mais fortalecidos para os Jogos aqui no Rio de Janeiro, o Brasil conseguir pelo menos uma medalha. E depois de chegar como favoritas ao ouro em Londres, Juliana e Larissa se despediram da primeira Olimpíada da dupla com a medalha de bronze no peito. As brasileiras venceram as chinesas Xin Shu e Xin Zhang por 2-1, de virada com parciais de 11-21, 21-19 e 15-12. As brasileiras fizeram um jogo de recuperação para garantir o lugar no pódio. Shu e Zhang dominaram o primeiro set com facilidade. Depois, Juliana e Larissa abriram na segunda parcial, levaram a virada no final e com o ace de Larissa empatou em 19-19 para, em seguida, fechar em 21-19 com Juliana no ataque. A vitória no segundo set motivou as brasileiras, que dominaram o tie-breaks. Juliana e Larissa lideraram de ponta a ponta e faturaram a partida. Esta foi a primeira Olimpíada de Juliana e Larissa juntas. As duas já eram apontadas como candidatas ao pódio em Pequim. Em 2008, mais uma lesão no joelho tirou Juliana dos Jogos. Larissa atuou ao lado de Ana Paula e acabou em 5º lugar. Em Londres, a dupla teve um começo arrasador, vencendo todos os jogos até as quartas de final por 2-0. E já na partida diante das norte-americanas Cassie Ross, elas erraram, mas Larissa sofreu para encaixar o ataque e a dupla acabou derrotada e tendo que brigar pelo bronze. Ainda na quarta-feira, as Olimpíadas tiveram uma dupla velha conhecida como campeã. Walsh May dos Estados Unidos bateram Cassie Ross, também norte-americanas,
e, claro, levaram ouro pela terceira vez consecutiva. O Alchemaker estavam esperando Juliana e Larissa na final, infelizmente não deu para as brasileiras, mas pelo menos a medalha de bronze elas estão trazendo para casa. E esse confronto que era o mais esperado há muito tempo numa Olimpíada, porque as meninas já se confrontaram diversas vezes em diversos campeonatos, Rainha da Praia, Grand Prix, circuitos, grandes slams, e sempre bons embates de parte a parte. Um jogo que seria muito equilibrado, infelizmente as meninas deram azar e erraram bastante contra a Cassie Ross e acabaram perdendo o direito de disputar a final olímpica, mas elas não vão desistir agora. Aparentemente o Alchemaker vão desfazer a dupla após essas Olimpíadas, e em 2016 nós não teremos a oportunidade de ver esse embate aqui no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas no Brasil. E vamos continuar falando de vôlei, porque a seleção feminina de vôlei de quadra está renovada e pronta para brigar pelo bicampeonato olímpico. Pelo menos é isso que o time tentará provar na semifinal contra o Japão, hoje às 3h30 da tarde. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães voltam à quadra embaladas pela oportunidade de atingir sua segunda final olímpica consecutiva, feito inédito para a equipe feminina do Brasil. De acordo com as jogadoras, a vitória e a classificação para a semi serviram para calar os críticos após as atuações irregulares do time na primeira fase, com derrotas para os Estados Unidos e Coreia do Sul. As atletas fizeram questão de destacar que a confiança de parte da torcida foi usada como motivação para a equipe retomar as vitórias. Atual campeã olímpica, a seleção brasileira feminina poderá chegar à segunda final consecutiva pela primeira vez na história. Mas para isso vai ter que superar o Japão, que chegou à semi com a campanha idêntica ao do time de Zé Roberto, com 4 vitórias e 2 derrotas. Vamos esperar. E no outro confronto que está tendo agora de manhã, a gente comentou na outra semifinal, Estados Unidos e Coreia do Sul. Tá acirradíssima a disputa do primeiro set, 14-14. Vamos ver aí quem é que vai passar. Tá complicado para os Estados Unidos. Já pensou se os Estados Unidos não forem para a final? Seria o segundo time americano do vôlei de quadra que não iria, até porque ontem os Estados Unidos foi simplesmente eliminado. Eles foram simplesmente devastados pela equipe da Itália, que fez um jogo magnífico, dominou do primeiro ao terceiro set, foi 3-0, com atuações com os Estados Unidos irreconhecível em quadra, errando muitos passes, desistindo de lances que comumente não desistiriam. Uma pena para os Estados Unidos, uma ótima notícia para a gente, porque vai ter Brasil e Itália, e o confronto não vai ser qualquer coisa não. É um dos maiores confrontos no voleibol de quadra. Brasil e Itália é o super clássico que talvez a gente esperasse também numa final. E na outra semifinal a Bulgária já se classificou, passou da Alemanha. Vamos ver aí o que vai restar nessas Olimpíadas. E vamos esquecer um pouquinho das Olimpíadas, vamos falar de Fórmula Indy. De acordo com a revista inglesa Autosport, Rubens Barrichello deve deixar a KV e se transferir para outra equipe da Indy na próxima temporada. Insatisfeito com a falta de resultados em seu campeonato de estreia na categoria norte-americana, o brasileiro estaria em conversas avançadas com times parceiros da Honda, marca que defendeu na Fórmula 1 entre 2006 e 2008. No site americano Speed TV, Barrichello questionou o progresso da KV e clamou por um equipamento mais competitivo. Canaan, que contribuiu com a chegada de Barrichello à equipe KV, afirmou via Twitter que seu amigo merece uma vaga melhor no próximo ano. Atualmente, 6 equipes contam com o motor Honda, incluindo a favorita Chip Ganassi, que tem em seu time satélite a vaga de Graham Hall em aberto para o próximo ano. E mais 4 utilizam os propulsores japoneses, enquanto a KV é equipada com um propulsor Chevrolet. O Rubinho, que ainda está se adaptando à Fórmula Indy, ainda está com um pouquinho de dificuldade para conseguir uma boa classificação. Tem a questão desse motor, que da Chevrolet, que rende um pouquinho menos do que o da Honda. Vamos ver se ele consegue uma vaga na equipe melhor na Fórmula Indy. Quem sabe, depois desse primeiro ano de adaptação, ele não cresce na Fórmula Indy. Os brasileiros que são um pouco pessimistas quanto à imagem do Rubens Barrichello, mas no entanto ele é um grande piloto. Ele é um piloto grandioso. Ele que conseguiu, além de um 4º lugar, um 11º lugar por conta de batidas, fazendo a maioria das vezes corridas de recuperações dentro da Fórmula Indy.
Contando que é uma estreia, é um circuito. Totalmente. São circuitos que ele não é acostumado. As pistas de Fórmula Indy são acho que um grande oposto da Fórmula 1, porque da Fórmula 1 geralmente elas são planas e com muitas curvas. A da Fórmula Indy são circuitos ovais, na maioria das vezes, o que gera uma dificuldade e fisicamente é um esforço para o corpo que se sobressai. Então, vamos dar aí um voto de confiança para o Rubens Barrichello, que ele ainda tem muito aí o que mostrar na categoria do automobilismo. E vamos sair da Fórmula Indy, agora vamos pro UFC. Depois de uma série de eventos onde brasileiros eram as grandes estrelas do UFC, como no UFC 146, 147, 148, 149 e o UFC On Fox 4, o UFC 150, que acontece no sábado, é um banho de água fria para os fãs de MMA daqui. Não teremos nenhum brasileiro no card, é um verdadeiro show para americano ver, mas não se desespere nem deixe de assistir. Em primeiro lugar, porque é a disputa dos cinturão dos leves. E apesar de o Brasil nunca ter brilhado muito nessa categoria do UFC, as disputas de cinturão dos leves do UFC vêm sendo das mais emocionantes nos últimos anos, desde que Frank Edgar acabou com o reinado de BJ Penn. As duas lutas de Edgar com BJ e mais as duas de Edgar com Maynard foram épicas. Some a isso o empolgante combate em que Bendo tirou o cinturão de Frank. O resultado deve ser uma revanche de tirar o fôlego. Em segundo lugar, Frank Edgar deve enfrentar José Aldo em breve. Dana White não queria que essa revanche pelo cinturão dos leves acontecesse. Ele queria que Frank Edgar lutando pelo título dos penas do UFC contra José Aldo. Mas apesar do reencontro na luta principal, o embate entre o norte-americano e o brasileiro foi apenas adiado. O presidente do Ultimate não desistiu do combate. Os dois lutadores admitem que têm o interesse de que esse encontro aconteça no futuro e próximo. E outra coisa para esse combate, para vocês não deixarem de assistir esse combate, nós vamos ter uma pausa de 3 semanas sem um evento de UFC. Com a média de quase 3 eventos por mês nesse ano, número que aumentou em incomum na temporada. 3 semanas depois, com a disputa do Sims e Dan Henderson. É uma longuíssima espera. No card tem Donald Cerrone, dono de 6 lutas da noite e a promessa de show. O cowboy, como gosta de ser chamado, Donald Cerrone é famoso por fazer grandes lutas desde os tempos de WEC, extinto torneio que foi anexado pelo UFC, onde foi campeão dos leves. Entre o WEC e o UFC ele tem 6 prêmios de luta da noite, mais um de nocaute da noite e outro de finalização da noite, além de ter as lutas do ano de 2008 e 2009 pelo renomado site Sherdog. Casca grossa, Melvin Guilar. E teremos ainda a volta de Justin Lawrence após um dos nocautes do ano. Com apenas 4 lutas profissionais de MMA, o norte-americano Justin Lawrence, de apenas 22 anos, apesar de não ter vencido a recente edição do TUF dos Estados Unidos, teve grandes... O evento que marcou o final do programa conseguiu um impressionante nocaute, um dos melhores do ano, sobre John Coffer. Será que teremos um novo show no UFC 150, Neila do Rego Monteiro? Mas verdade, a luta que promete vai ser essa revanche entre o Bendo e o Frank Edgar. A Manu que tá aguardando há muito tempo essa luta. Espero ansiosa, com muita certeza, porque a primeira luta já foi um espetáculo, a segunda luta com certeza não será diferente. Então vamos ver aí, vai que o Frank Edgar consegue recuperar esse cinturão numa primeira luta que ele perdeu por decisão unânime dos juízes, mas o público ficou assim, achando meio duvidoso. Dan White também não ficou muito satisfeito e tá aí. Tão duvidoso que a revanche foi aceita e quase que de imediato. Foi justamente na coletiva depois da luta, a revanche já foi marcado. Dan White estava esperando sua data, daí vamos ver se o Frank Edgar consegue se reerguer, se não tem, ele vai ter um duelo muito bom pela frente, Frank Edgar e José Aldo. Lembrando que depois dessas 3 semanas, uma super luta aí com John Jones e Dan Henderson fazendo uma reedição de uma das disputas de cinturão da categoria meio pesado. E depois a gente já tem uma promessa de super luta com Jorge St-Pierre e, acredite ou não, Anderson Silva. E ainda falando da luta do próximo UFC, o UFC 151, que acontece no dia 1º de setembro, John Jones e Dan Henderson. Lembrando que quem vencer a disputa e ficar com o cinturão vai ter que enfrentar o brasileiro Lyoto Machida, que vai ser o próximo a desafiar e a tentar. Ele vai tentar ter esse cinturão de volta na cintura que ele tá sentindo falta. E vamos falar rapidinho, só para terminar o nosso boletim.
no que vai acontecer ainda hoje. Hoje, de brasileiro, a gente tem lançamento de dardo com o Luiz Alberto de Araújo na disputa às 14h30. Tem também a semifinal do vôlei feminino às 15h30, Brasil e Japão. Às 15h45, final do futebol feminino, mas aí é o super jogo. Japão e Estados Unidos, reedição da final do Mundial. 17 horas tem Alisson e Emanuel contra os alemães na final do vôlei de praia. E a partir das 18 horas tem as finais do taekwondo feminino e masculino. Diogo Silva pode estar presente nessa final, então todo mundo de olho. Então é isso, Universitária Esportiva volta já. Vem aí o maior espetáculo Beatle do mundo. All You Need Is Love Orquestra. Dia 10 de agosto, a partir das 22 horas, na ABB de Teresina. All You Need Is Love. All You Need Is Love Orquestra. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E já está definido quem ficou com a medalha de bronze no futebol feminino nas Olimpíadas e foi o Canadá que venceu a França por 1-0. Tá aí Canadá medalhista de bronze. E foi categórico, viu? Gol no final, no apito final do juiz, na prorrogação. Foi com tudo que tinha emoção, com tudo que tinha direito. Foi uma partida chata, monótona. No entanto, as meninas aí do Canadá passaram e estão esperando aí as outras duas que vão fazer o embate para completar o pódio do futebol feminino. Flávio Meirelles já chegou. Bom dia, Flávio. Bom dia, Neila, do Rego Monteiro. Bom dia, Emanuele Messi Madeira. É um prazer estar aqui de volta. E só dizer que há muita gente que critica o uso de álcool no esporte, pois o Canadá está aí para mostrar que Canadá medalha. É isso aí. Boa participação, Flávio Meirelles. Muito obrigado pela sua presença no nosso estúdio, mas vamos continuar. Vamos falar rapidinho, Flávio já volta. Vamos falar da Taça Brasil de Futsal Feminino, porque ontem a gente teve mais jogos pela Taça Brasil. E o Fluminense e o Rocket Power abriram a rodada no Verdão. E no jogo truncado e sem muitos gols, a equipe carioca venceu por 2-1 o time sergipano. Mari abriu o placar aos 4 minutos para o time do Rocket Futsal. Mas a 10 segundos do fim do primeiro tempo, Larinha de pênalti deixou tudo igual. E Larinha também fez o segundo, garantindo a vitória do Fluminense de virada. O time carioca continua invicto na competição e na próxima rodada encara o Jequié da Bahia. Já o Rocket Power perde seu segundo jogo e na próxima rodada joga com o SRT Sport. E em outro jogo, a equipe do SRT Sport do Acre venceu as meninas do Trem Esportivo do Amapá por 3-2. Neném fez o primeiro da equipe acreana e Edenise ampliou. E depois Elaine fez o terceiro no fim do primeiro tempo. No começo do segundo tempo, Vitória diminuiu o placar para as amapaenses. A mesma jogadora fez o segundo gol do time desportivo, fechando o placar de 3-2. Agora o STR Sport encara o Rocket Power. Já o Trem Desportivo joga com as meninas do SD Ajax. Lembrando que as meninas do SD Ajax têm obrigação de vencer esse jogo. Elas já perderam 2 vezes. Se elas quiserem continuar na disputa, elas vão ter que vencer esse jogo. E no último jogo da noite, o time do IFP entrou em campo contra o Jequié da Bahia. E as piauienses venceram mais uma vez. Érica fez os 2 gols das donas da casa. E Pitula diminuiu para as baianas. O IFP agora tem folga e só joga na próxima rodada, que acontece amanhã, onde vai encarar o também piauiense SD Ajax. Já o Jequié da Bahia joga com o Fluminense do Rio de Janeiro. E assim está a classificação da competição. O IFP em primeiro lugar com 9 pontos. Fluminense é o segundo colocado com 6 pontos. O SRT Sport do Acre é o terceiro colocado também com 6 pontos. Já o Rocket Power vem na 4ª colocação com 3 pontos. Seguido dele na 5ª colocação está o Jequié da Bahia também com 3 pontos. Na 6ª colocação está o Trem Esportivo, que ainda não pontuou. E o lanterna é o SD Ajax, que não obteve nenhuma vitória. Então, todo mundo hoje, a partir das 17 horas, indo ao Verdão, tem jogo da Copa de Futsal. Então, não deixem de prestigiar as meninas, estão com um ótimo nível de jogo. Vamos lá!
Hoje, às 17 horas, a gente tem Rocket Power encarando o SRT Esporte Clube. Já às 18h30, o confronto é entre Jequié da Bahia jogando com o Fluminense. E fechando a rodada, o SD Ajax, que vai jogar com o Trem Esportivo, que às 20 horas, no último jogo aí, quem quiser ir assistir, os jogos estão sendo bons. O público tá indo, tá pelo menos prestigiando os times piauienses. Vamos ver esse torneio, que é a segunda divisão do futsal sub-17. E quem, claro, for campeão está na primeira divisão. Lembrando que a entrada é franca, você não paga nada, você só tem o prazer de assistir aos jogos. Então, todo mundo prestigiando. Queria mandar especialmente um abraço pro pessoal do SD Ajax, que está na sintonia do nosso programa todos os dias. E nós estaremos lá para fazer a cobertura do jogo. E agora sim, agora nós vamos com ele, Flávio Meirelles. Flávio, vamos começar com o que hoje? Vamos começar falando sobre o início da rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos alguns jogos e 3 especiais em algum aspecto. O primeiro, o Sport recebeu o Vasco na Ilha do Retiro, e na volta de Juninho Pernambucano ao território pernambucano, onde ele foi ídolo lá do Leão da Ilha, o Vasco acabou vencendo por 2-0, com direito a exatamente um golaço do Juninho Pernambucano, que antes de ter marcado esse gol foi vaiado, incrivelmente, viu, pela torcida do Sport, e acabou se vingando, digamos assim, entre aspas, com um golaço de falta, o gol que abriu o placar e abriu o caminho para a vitória do Vasco, que agora, com esse resultado, é o líder do Campeonato Brasileiro. Essa liderança que pode ser perdida hoje, quando o Atlético Mineiro enfrentar o Coritiba. Outro jogo muito importante de ontem foi finalmente a vitória do Flamengo sobre o Figueirense, jogando no Orlando Scarpelli. Foi o fim de 2 jejuns, o fim do jejum de vitórias do Flamengo e o fim do jejum de gols dele. O artilheiro Wagner Love marcou logo os 2, talvez aí voltando à boa fase. É bom se destacar nessa partida o peito que teve o Dorival Júnior, que bancou um time, mandou o Ibson para o banco, diga-se de passagem, com muita justiça, pelo que o Ibson não vem jogando ultimamente, e a equipe rubro-negra venceu aí e pode ter dado início a uma reação no Campeonato Brasileiro. Agora, Flávio Meirelles, pelo Twitter, os torcedores flamenguistas reclamaram muito do fraco desempenho do Léo Moura. É justificável? O Léo Moura, a idade já pesa no Léo Moura. O Léo Moura já passou da casa dos 30 há um bom tempo, vem diminuindo seu desempenho. Ontem foi expulso num lance bobo, que aliás causou até discussão se deveria ou não ter sido expulso, mas enfim, o Luiz Antônio, que tem jogado às vezes na lateral direita, tem se saído melhor, na minha opinião. Tem jogado muito bem, muito novo, tem um preparo físico muito forte, tem muito fôlego, e pode ser que o Luiz Antônio ganhe essa vaga aí de lateral direito do Léo Moura, mesmo o Léo Moura depois de voltar dessa suspensão aí, depois do cartão vermelho. E já que falamos de Wagner Love, Flávio, Wagner Love estava numa má fase, fez esses 2 gols. Foi bom pra ele, já que o Liedson tinha acabado de ser contratado pelo Flamengo. Ele podia acabar perdendo a vaga, já que o Dorivaldo Júnior tava querendo... Não tava, ele mexeu no time inteiro. Mas é bom a gente lembrar que o Liedson também não vem de uma boa temporada. Então os dois iriam fazer um duelo ali dos desesperados dentro do Flamengo. Mas o Wagner Love, ele tá numa boa temporada. Ele teve uma fase difícil, mas o Wagner Love é o melhor jogador do Flamengo no ano e não se discute isso. Eles podem, inclusive, formar uma boa dupla de ataque, Wagner Love e o Liedson. A esperar aí para ver o desempenho do Liedson, que vem enfrentando muitos problemas nos joelhos e tal. Vamos ver. Eu acredito que pode dar roque aí essa dupla de ataque, mas tudo depende de um meio campo estruturado, porque se o Flamengo não tiver quem arme as jogadas ali na frente, o time não vai continuar com resultados apenas razoáveis. Para fechar o comentário sobre a rodada do Brasileirão que teve início ontem, vamos falar de um grande clássico brasileiro que aconteceu no Engenhão, com um público pífio e com uma vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 2-1. Como comentou minha amiga Emanuele Messi Madeira, incrível que um time que tenha sido fundado para regatas não tenha tanto cuidado assim com barcos. Flávio Meirelles fechando mais uma vez com piadas.
E já que a gente começou a falar do Campeonato Brasileiro, vamos terminar os placares dos jogos de ontem. Santos 4-2 no Cruzeiro. O Borges ainda fez gol no Santos, comemorou. E o Santos parece que, sem Neymar, sem Ganso, vai ressurgir no campeonato, quem sabe? E o Bahia e a Portuguesa ficaram no 0-0. Ainda tivemos ontem Internacional e Náutico. Internacional, mais uma vez, jogo 0-0. Não conseguiu vencer em casa. E o Corinthians empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense. Lembrando que é o terceiro jogo seguido que o Corinthians não consegue a vitória. E mais um indício de que 2012 é realmente o fim do mundo. O Ricardo Bueno marcou o gol do Atlético Goianiense nessa partida. Ricardo Bueno, que já é velho conhecido dos comentários das alfinetadas de Flávio Meirelles. Ricardo Bueno, aliás, incrível que depois que ele saiu do Palmeiras foi que ele finalmente deu alegrias à torcida do Palmeiras. Primeiro por ele ter saído e depois por ter marcado o gol ontem. E vamos atualizar rapidinho das Olimpíadas. O Flávio vai já voltar para falar sobre Série D. O Renato Rezende ficou em 5º lugar na segunda bateria da BMX. E amanhã ele vai disputar a semifinal às 11 horas. Então todo mundo ligadinho no ciclismo amanhã, torcendo pro Renato Rezende estar nessa final. Flávio, vamos falar agora de Série D, porque ontem finalmente o Comercial voltou a jogar pela Série D, mas não conseguiu a vitória. Exatamente, depois de quase um mês, hoje faz exatamente um mês que o Comercial tinha jogado pela última vez na Série D, e o time jogando no estádio Glicério Marques, lá no Macapá, no Amapá, o time empatou em 0-0, foi dominado a maior parte do jogo, mas se segurou. O Neto teve uma boa atuação e o time aí segue sem vitória. São 4 partidas na Série D, mas pelo menos não perdeu. Jogando fora de casa, conquistar esse um pontinho pode ter sido uma boa pro time comandado agora pelo Joacir Moura. Como a gente disse, o time segue sem vencer, tem apenas 2 pontos e é o lanterna da competição. Já o Santos, com esse empate, chegou a 3 pontos e é o terceiro colocado do grupo 2 da Série D. O próximo jogo do Comercial acontece no domingo, quando o time enfrenta o Misto no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá. Mais uma partida fora de casa, mais uma pedreira pro Comercial. Aí você me pergunta, por que uma pedreira, Flávio Meirelles? Porque o Misto é o atual segundo colocado do grupo 2. Ontem o time jogou fora de casa contra o Araguaína e venceu por 2-1 com 2 gols do Julian. O time é o segundo colocado com 8 pontos, já abriu aí uma boa vantagem em relação aos outros 3 times da série do grupo 2. Enquanto isso, o Araguaína tem apenas 3 pontos e é o quarto colocado, a 1 pontinho à frente aí do Comercial. Agora, o líder do grupo, só lembrando, é o Sampaio Corrêa, que tem 100% de aproveitamento, o único time 100% de aproveitamento em todas as séries do Campeonato Brasileiro, tem 12 pontos e é líder aí, favoritíssimo, não só a passar de fase, como a se classificar para a Série C, como eu já venho falando isso há muito tempo. Flávio Meirelles, o Misto, ele não era tido como uma grande chance de passar desse grupo, seria o lanterna, visto que o Comercial tinha até então um bom time, o Sampaio Corrêa a gente já não discutia, e colocamos alguns outros aí à frente. O Misto surpreendeu aí todo mundo? O Misto é um time tradicional, inclusive ontem estreou, vocês vão lembrar, não sei, vocês lembram do Campeonato Brasileiro 2002? Campeonato Brasileiro 2002, com os garotos do Santos, time sendo campeão brasileiro. Pois é, ontem o Misto estreou um daqueles garotos que foi campeão brasileiro com o Santos. Paulo Almeida, que era o capitão do time, volante, estreou com a camisa do Misto e, pelo visto, deu sorte. Time aí que estava pertinho dos últimos 3 colocados, subiu aí de 5 para 8 pontos e está bem perto da classificação. Embora a gente lembre, o Misto tem um jogo a mais que as outras equipes, tem 5 partidas, faltam apenas 3. Os outros clubes podem encostar em caso de vitória aí no final de semana. E, em especial, o Comercial, que enfrenta o Misto no final de semana, tem que vencer lá em Cuiabá. Por quê? Porque jogando aqui em casa, no estádio Albertão, o time perdeu para o time mato-grossense. Então, se você perde pontos em casa, você tem que recuperá-los fora. Então, a obrigação do Comercial, mesmo jogando longe da sua torcida, é vencer o Misto lá no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá. Só fugindo um pouquinho dos times paraenses, a gente já acabou falando no Sampaio Corrêa, lembrando que hoje começa a Copa União. O Sampaio Corrêa que joga hoje com o Cordino às 20h15 da noite. Então, é o torneio também, como a Copa Piauí, que garante uma segunda vaga para a Copa do Brasil. Tá aí o Sampaio Corrêa disputando também esse torneio. E, Flávio Meirelles, só colocando uma
contextualização para quem tá escutando agora. Caso o Comercial não vença essa segunda partida contra o Misto, como é que fica a situação dele dentro do grupo? Fica muito complicado, porque hoje o Comercial é o 5º e último colocado do grupo 2. Caso perca para o Misto no domingo, o Comercial permanece com 2 pontos e o Misto, por sua vez, sobe para 11. Então o Comercial vai ter mais 3 jogos, ou seja, 9 pontos em disputa. Se vencer todos esses 3 jogos, é que ele vai alcançar o Misto, que já terá 11 pontos. E ainda terá mais 2 jogos por fazer. Ou seja, obrigação absoluta do Comercial, se ainda pensa em classificação para a segunda fase dessa Série D, é vencer o Misto no domingo lá em Cuiabá. E vamos sair um pouquinho da Série D e vamos falar de Copa Piauí, porque tem jogo esse final de semana. Exatamente, nesse final de semana nós teremos aí a segunda rodada, o início da segunda rodada da Copa Piauí, no sábado, 4 de julho, que perdeu para o Flamengo, o único time a perder na rodada, recebe o Parnaíba na Arena Itacoatiara, o Parnaíba que empatou a primeira partida com o Piauí. E no domingo, o Piauí recebe o River no clássico teresinense, aí, num dos mais tradicionais clássicos do futebol piauiense. Piauí que já foi uma potência na década de 60. O time recebe o River num jogo que promete muito. O River mordido depois de ter feito um bom primeiro tempo, mas ter deixado escapar a vitória para o Comercial no final de semana. E o Piauí, que é um time que inclusive deve ter novidades para a partida. O Ernesto, volante Ernesto Júnior, foi liberado pela CBF, pode jogar. O lateral esquerdo Dida também, mas o time não vai poder contar com o Marcelo. Ontem, no treinamento realizado no estádio Lindolfo Monteiro, o Marcelo foi substituído pelo Rafael Negão na zaga do Piauizão Vibrante. Thiago Campelo, que seria o titular na equipe, segue fora porque tem uma contusão no tornozelo. Para fechar a segunda rodada da Copa Piauí, o jogo do Comercial será na quarta-feira que vem, dia 15, contra o Flamengo, lá em Alce, no estádio Felipe Raulino Felipão. E, interrompendo mais uma vez o futebol, atualizando do vôlei na semifinal entre o nosso plantão das Olimpíadas Estados com Unidos, do Rego Monteiro. Estados Unidos e Coreia do Sul. Coreia do Sul vencendo 12-10 do segundo set. Os Estados Unidos que acabou vencendo o primeiro set, mas tá aí a Coreia, mais uma vez, dando pressão no time americano. E vamos seguir, vamos falar dos outros jogos de ontem. O Flávio vai continuar aqui, ele que tá com o microfone aberto para poder comentar os outros jogos. A gente teve Sul-Americana e, sem tomar o menor conhecimento do adversário, Barcelona, do Equador, derrotou o Deportivo Táchira da Venezuela por 5-1 em Guayaquil, confirmando a passagem para a segunda fase da competição continental. No jogo de ida, fora de casa, o quadro equatoriano conseguiram um empate sem a abertura de contagem. Com seu passaporte devidamente carimbado, o Barcelona vai ter agora como próximo rival o chileno Cobreloa, que eliminou o Taquari com uma vitória por 1-0 no campo do adversário e um empate por 2-2 em seu reduto. El Ídolo encaminhou sua classificação já na etapa inicial quando abriu 3-0. José Luiz Perlaza, Michel Quinones e Matias Oyola colocaram o Barcelona já a um passo da vaga. Roger Matamoroso aos 7 e Brian de la Torre aos 20 do segundo tempo aumentaram o massacre. César Gonzalez aos 36 descontou para os eliminados visitantes. E o Cerro Porteño confirmou a sua classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana ao golear o chileno O'Higgins por 4-0 em Assunção. El Ciclón entrou em campo com a vantagem de poder até empatar por 2-2 depois de arrancar igualdade por 3 gols na partida de ida em São Tiago. Na próxima etapa, o quadro paraguaio irá enfrentar o La Equidad da Colômbia ou Mineiros da Venezuela, que ainda farão o embate decisivo. Os venezuelanos estão mais próximos da vaga após vencerem a primeira partida por 1-0 fora de casa. O argentino Jonathan Fabro, que teve passagem pelo Atlético Mineiro, abriu o placar aos 15 minutos e no minuto seguinte, Fidencio Oviedo ampliou para 2-0. O terceiro veio com Santiago Salcedo aos 30 da etapa final, cabendo a Alejandro da Silva no minuto derradeiro selar o resultado no estádio General Pablo Rojas. E a gente teve também Copa da Argentina. Deu pro Boca Juniors, que tava querendo o título nessa temporada. Boca Juniors que tava vindo aí cabisbaixo, tava sem muita vontade de vencer, quer dizer, sem muita oportunidade de vencer, mas
teve um semestre de vacas magras, afinal perdeu a Libertadores pro Corinthians e o torneio clausura do Campeonato Argentino nas 2 últimas rodadas. Mas o time deu o pontapé para a segunda parte da temporada com o título da Copa da Argentina. Onde ele venceu o Racing por 2-1 e levou a taça, garantindo uma vaga nessa edição da Copa Sul-Americana. No primeiro tempo, Lucas Viatri e Santiago Silva fizeram os gols do Boca. Viola descontou e colocou o time de Avellaneda no jogo. Na etapa complementar, os atletas da equipe chinesa perderam ótimas chances, mas garantiram a taça no apito final. A vitória também alivia a barra do técnico Júlio César Falcione, que está sem muito prestígio com a torcida. Além do título desta edição, o Boca já havia vencido a competição em 1969, quando derrotou o Atlanta em 2 jogos. Tá aí, Boca Juniors conseguiu um títulozinho no final dessa temporada. Bom pra ele, vai ter que... Aliás, o Campeonato Argentino, que já começou, perdeu o primeiro jogo. Vê se reergue agora no Campeonato Argentino. Com certeza, porque agora a gente vai ter novamente a oportunidade de ver Boca Juniors e River Plate, que é simplesmente o melhor jogo numa La Bombonera lotada. É garantia de espetáculo certo. E vamos falar do jogo de hoje. Que jogo, porque é hoje e pode ser hoje que a seleção de futebol feminino do Japão desbanca os Estados Unidos em Olimpíadas. Desde o ano passado, o time do Japão vem quebrando supremacias e popularizando o esporte por lá. Em julho de 2011, as japonesas surpreenderam e derrotaram os Estados Unidos na final da Copa do Mundo, se tornando campeãs mundiais. E a jogadora japonesa Sawa venceu o prêmio da FIFA de melhor jogadora do mundo, encerrando uma sequência de 5 anos da brasileira Marta. Hoje o Japão tem sua primeira oportunidade de subir ao lugar mais alto do pódio olímpico. Num jogo que acontece às 15h45, as japonesas encaram novamente as americanas e buscam acabar com outra hegemonia. Atuais bicampeãs, os Estados Unidos tiveram nas 4 decisões de Jogos Olímpicos desde que o futebol feminino passou a fazer parte das Olimpíadas. Elas conquistaram 3 medalhas de ouro e ficaram com a prata apenas em Sydney quando foram derrotadas pela Noruega. No Japão, o título mundial mudou a rotina do esporte. Se antes da conquista as mulheres jogando bola não tinham muito espaço, agora elas são sempre notícia e ganharam a simpatia da população. Além das hegemonias, o Japão tenta quebrar um tabu. Na história do futebol feminino, nunca nenhuma seleção conseguiu levar a medalha de ouro olímpica no ano seguinte à conquistada da Copa do Mundo. Mas, claro, a tarefa das japonesas não vai ser fácil. Pela frente, uma seleção experiente e acostumada a decisões. Nos últimos anos, os Estados Unidos dominaram o cenário mundial. Além das 4 medalhas de ouro olímpicas, as americanas são bicampeãs mundiais. Ganharam em 1991 e 1999. No time americano, a principal diferença da equipe é a atacante Alex Morgan. De reserva, ela passou a principal destaque ao lado da goleira musa Hope Solo. Uma motivação extra para as 2 seleções será o público presente em Wembley. Quando entrarem em campo, Japão e Estados Unidos já estarão fazendo história. A decisão promete quebrar o recorde de público em uma partida de futebol feminino válida pelos Jogos Olímpicos. Cerca de 5.000 ingressos foram vendidos para o duelo após as semifinais, garantindo assim um público de 83 mil pessoas. Desta forma, o número supera a antiga maior marca de 76.489 pessoas que assistiram à final dos Jogos de Atlanta entre os Estados Unidos e China em 1996. E tá aí, jogão de hoje, jogão que promete os Estados Unidos, que tá querendo vencer esse jogo depois da derrota, claro, pro Mundial. E ele que vai voltar a falar, ele que entende tanto de mulher quanto de futebol, vai unir o útil ao agradável, Flávio Meirelles. Olha, há 2 destaques incríveis realmente na seleção americana. A Hope Solo, que além de linda, ótima goleiro, e a Morgan. Mas olho na One Back, excelente centroavante da equipe, artilheira nata do futebol feminino, tem quase 200 gols com a camisa da seleção americana, tem mais gols do que jogos pela camisa americana, e se botar a bola na cabeça dela, é gol, pode ficar tranquilo. O Muricy Ramalho, inclusive, já até sondou, porque ele que adora uma jogada aérea, tá pensando em levar o Jorge Wagner e a Wambach aí pro Santos. Tá, então não percam o jogo hoje, essa final, que vai ser jogão aí, 2 grandes seleções. E Flávio, já que você tá aqui, vamos falar um pouquinho essa questão do Lucas. O Lucas vai ou não vai pro Paris Saint-Germain?
fechadíssimo aí, 43 milhões de euros. Quase 103 milhões de reais. A maior transação, a maior transferência de um jogador brasileiro saído do Brasil para a Europa. E é o que eu comentei ontem quando foi confirmada a venda do Lucas pelo São Paulo para o Paris Saint-Germain. Quem tem muito dinheiro, às vezes gasta muito mais do que deveria com certas coisas. O Lucas é um jogador talentosíssimo, inteligente, rápido, forte, com muito potencial, mas não vale hoje, 2012, nós estamos em agosto de 2012, hoje o Lucas não vale 43 milhões de euros. É uma perda significativa para o São Paulo, mas que pode aí usar esse dinheiro aí, desses 43 milhões, cerca de 31 milhões de euros vão para o cofre do São Paulo, então é uma perda que pode ser reposta com algumas contratações pontuais. E é uma grande contratação aí para o PSG, que desde a temporada passada, com o novo dono, vai tentando montar uma grande, não é nem um grande time, é uma grande seleção. Para essa temporada já tem o Ibrahimovic, que é cracaço de bola, já tem o Thiago Silva, que é o melhor zagueiro do mundo. Eu digo isso para todo o desespero do meu amigo Rigoberto Lima, que diz que o Lúcio é melhor do que o Thiago Silva, um absurdo. E o Enner também diz isso, o Enner Tito também diz isso, medo. Mas é o PSG, que já tinha um time muito bom, não foi campeão na temporada passada, foi vice-campeão, perdeu para o Montpellier, mas é um time que promete bastante, não só para o campeonato francês, onde a equipe deve levar de barbada aí, como também na Liga dos Campeões. Com um grupo tão forte, tem a obrigação de chegar pelo menos às semifinais da Liga dos Campeões e tem que levar o campeonato francês. E a exemplo do que você disse, que quem tem dinheiro às vezes gasta com o que não deve, tá aí o Palmeiras, que não deixa mentir, que sem dinheiro, mesmo assim, contratou o Wesley por uma fatalidade. O Wesley acabou se lesionando na primeira ou na segunda partida? Foi por aí. O Wesley, que eu já disse isso aqui, a contratação do Wesley por 7 milhões de euros é o maior absurdo do futebol brasileiro nos últimos 15 anos, que é desde quando eu acompanho o futebol. Bisonho, para dizer o mínimo. Última atualização rápida das Olimpíadas. A Lígia Silva, infelizmente, não sonha mais com medalha. A gente tinha falado que ela tinha sido derrotada pela russa, e a russa precisava chegar à final para ela poder ir para a repescagem e tentar a medalha na luta livre, mas a russa acabou não chegando à final. Então, Lígia, agora sem chance nenhuma de medalha, uma medalha que o Brasil, mais uma vez, não vai ter. O Brasil que agora é 25º no quadro de medalhas, não é isso? 25º no quadro de medalhas, com 10 medalhas. Brasil que continua naquela história de ganha medalha e só desce no quadro geral. O bom é que no sábado, eu disse isso segunda-feira, vou reforçar hoje quinta, e na segunda eu quero que vocês me cobrem. No sábado, o Brasil ganhará pelo menos mais uma medalha de ouro. Aí você me pergunta, por quê, Flávio? Por quê? Porque a seleção brasileira disputa com o México a final do torneio de futebol masculino. E como eu havia dito na segunda, vou falar hoje e vou só ratificar na próxima segunda-feira, a seleção de Mano Menezes trará o ouro para o Brasil. Anotem aí, o programa está gravado. Se a seleção não trouxer, vamos brincar, se a seleção não trouxer o ouro, o Flávio vai ter que pagar uma prenda. O ouvinte escolhe, o ouvinte coloca na fanpage o que quer ver o Flávio Meirelles fazer. Aí já a gente dá um jeito, grava um vídeo, mas aí fica a escolha dos ouvintes. E que bom seria que o gol do título fosse do zagueiro Juan. Risos, tô brincando, pessoal. Não, aí você, pode ser o Damião ou o Neymar mesmo. Flávio Meirelles hoje está muito brincalhão, daquele jeito. Essa do Juan, a pior, a melhor piada do que bom dia. Seria que o gol do título fosse de mais um piauiense a brilhar em Londres, o nosso querido Rômulo de Picos, que vem jogando muito bem, menos na Olimpíada do que ele vinha jogando nos amistosos, mas no último jogo, na semifinal, foi ele que abriu o caminho aí para essa disputa olímpica e final. Então vamos torcer para que ele faça mais um gol, ajude mais uma vez a seleção brasileira, que é muito forte, embora é bom que se diga, essa equipe mexicana é muito boa, e mais do que isso, foi a que melhor se preparou para o torneio de futebol olímpico. E o Rômulo, que inclusive fez o primeiro gol da seleção brasileira nessa Olimpíada.
E vamos seguir. Vamos falar dos jogos de hoje, porque hoje é quinta-feira e hoje é dia de jogo. Hoje tem Campeonato Brasileiro Série A. E todos os jogos acontecem às 21 horas, viu? E o Fluminense vai receber hoje, às 21 horas, o São Paulo. Já o Atlético Mineiro encara o Coritiba, claro, querendo voltar à liderança do campeonato. E fechando os jogos de hoje, o Grêmio vai visitar a Macaca, vai visitar a Ponte Preta. O jogo vai ser no São João, não é isso, Emanuele? Não dessa vez. E vamos seguir, vamos falar de Copa Sul-Americana, porque o Oriente Petroleiro recebe o Guarani do Paraguai às 19h45. Já o Blooming visita a Universidade Católica às 22h15. E no mesmo horário, os Mineiros de Guaiana encaram La Equidad. Você pode repetir, Neila do Rego Monteiro? Mineiros de Guaiana, gente. Vão encarar o La Equidad. Pronto? Isso é lindo. Universitário Esportiva volta já. O Grupo de Pesquisa Memória, Ensino e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Piauí realiza de 20 a 22 de agosto, em Parnaíba, o Congresso Internacional de História e Patrimônio Cultural. O encontro é uma parceria com a Universidade de Lisboa e vai reunir profissionais de ciências humanas e sociais que debaterão sobre patrimônio, sociedade e museus. Sua participação é importante. As inscrições estão abertas no site www.ufip.br/patrimônio cultural, pelo telefone 9993-1806 ou diretamente no campus da UFP em Parnaíba, no Departamento de Turismo. Apoio FM Universitária. 96,7 Universitária Esportiva. E já na fase final a gente vai fazer os cortes da quinta-feira. Para começar, mais uma gafe londrina. Ontem, durante... Ana Paula Padrão, é isso? Ana Paula Padrão, dessa vez, não. Droga, ela não vai pedir música no Fantástico. Não vai pedir música. Hoje, pelo menos hoje, a polícia londrina, presente na competição de ciclismo, ontem, prendeu um senhor porque ele não estava sorrindo com a competição olímpica. Para vocês verem o nível de paranoia dos londrinos nessa Olimpíada. Eu não lembro da gente ter falado dessa questão de sorriso. Ainda bem que ainda bem que a equipe do Universitário Esportiva desistiu de ir a Londres, porque ficaria complicado. Acho mas que os pelo menos a gente ia sempre estar sorrindo. Nunca seríamos presos por causa disso. Não por isso, mas pelo exato motivo de estar... enfim, no caso, debochando de alguém. Demais. Exatamente. E só que o que acontece? O senhor que foi preso, ele tinha Parkinson. Então, uma gafe gigantesca da polícia londrina. E, no caso, vamos falar aqui um pouquinho do Rock Go. O Rock Go, que vai começar as competições em setembro. As últimas inscrições estão sendo feitas pelo perfil na fanpage. Procurem o Marcelo Lima, ele que é o organizador do Rock Go. Rock Go que está com o perfil no Facebook, tem o perfil. Tá lá. Jogue no Google Rock Go. Jogue, vocês acham. Tá terminando as inscrições. Então você que tem um time masculino ou feminino para inscrever, o Flávio Meirelles, que vai jogar lá no Pelada Pré. Jogaremos pelo terceiro ano consecutivo aí com Pelada Pré, e só craques do futebol e do jornalismo piauiense aí, com Raoni Barbosa, nosso Yashin, nosso goleirão. Nós temos aí o Rigoberto Lima, o Rigo Black, muitos craques, Daniel Silva aí do 180 graus, o nosso Cristiano Ronaldo, muitos bons jogadores aí Pelada Press, que vai tentar pela primeira vez chegar à final da competição. E é isso, mais uma vez, tá aí o tempo encerrado, a gente não fala de mais nada agora. Só mais uma coisa, o Oscar Pistorius e o time do revezamento da África do Sul vai competir na pista 9 do revezamento 4x400 nas Olimpíadas. O Universidade Esportiva fica por aqui agora sim, em tempo encerrado. O programa que foi apresentado por Neila do Rego Monteiro. E Emanuele Madeira, claro, com participação dele, o nosso comentarista de futebol Flávio Meirelles. O programa que é a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilheira, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã a gente está de volta com muito mais novidades sobre Olimpíadas e o
futebol de maneira geral. Muito obrigada pela sua audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.